Olá pessoal, a aula de hoje é sobre gráficos de controle por atributos, onde eu vou estar apresentando para vocês os gráficos de NP, P e C. Então, vamos começar pelo gráfico de NP. Ele também é conhecido como gráfico de controle do número de defeituosos e pode ser utilizado tanto em linhas de produção como em serviços. Tá? Ele pode ser usado em um hospital, por exemplo. Bom, como a gente pode ver aqui, nesses dois gráficos, de uma pesquisa feita com clientes, com pacientes de um hospital, com o quesito de atendimento e limpeza. Com relação ao atendimento, a gente pode observar que entre os dias 15 e 26 ocorreu uma melhoria, certo? Porque teve menos reclamações com relação ao atendimento. Já aqui no quesito de limpeza, há uma sazonalidade. A cada 5 dias a gente pode ver que a limpeza foi melhor. Tá? Bom, um meio para a gente encontrar as causas especiais é utilizar o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. Isso aqui é feito em grupo, as pessoas sentam e vão dando ideias do que pode estar ocasionando o problema, certo? Bom, depois de eliminadas as causas especiais, a gente pode construir o gráfico de NP. E essas aqui são as equações utilizadas para encontrar os limites de controle, e nós vamos aplicar elas no exemplo do hospital. Só para ressaltar, o P é a probabilidade de um paciente ficar insatisfeito, e o P barra é a estimativa do valor de P, certo? Bom, essa tabela apresenta os valores da pesquisa refeita após a eliminação das causas especiais, aquela pesquisa que eu mostrei no gráfico, onde foram pesquisados 200 pacientes durante 30 dias. O total de pacientes insatisfeitos foi 60. Tá? Aí eu joguei tudo na equação e encontrei o valor do P barra. Tá aqui 0,01. Jogando esses valores nas equações, a gente encontra os limites de controle aqui no gráfico. Como a gente pode ver, o limite superior de controle deu 6,241, a linha média deu 2. O limite inferior de controle deu 0. Porém, caso o limite superior de controle dê negativo, a gente adota ele como igual a 0. Até porque não existe número de pessoas negativo. Nesse caso aqui, como os 30 pontos estão dentro dos limites de controle, e além disso apresentam um comportamento aleatório em torno da média 2, aqui está tudo aleatório, a gente pode assumir que durante a retirada dessas 30 amostras, o processo permaneceu em um estado de controle estatístico, portanto, livre da ação de causas especiais. Se isso tivesse acontecido, deveríamos eliminar dos cálculos as amostras de que tivemos evidência de terem sido retiradas com o processo fora de controle. Aí, em seguida, sem esses pontos ruins, você recalcula o P barra e os limites do gráfico. Bom, agora a gente vai estudar o desempenho do gráfico de NP. Essas são as equações que a gente vai utilizar para encontrar o risco alfa de o gráfico de NP sinalizar causas especiais inexistentes e o risco beta de o gráfico não sinalizar uma causa especial. Funciona da seguinte maneira, tá, pessoal? O P, sendo P a probabilidade de um paciente ficar insatisfeito com a limpeza na ausência de causas especiais, seria igual a 0,01. Tá, só por exemplo, tá, pessoal? Porém, caso ocorra troca de funcionários, esse valor pode variar tanto para cima quanto para baixo. Por isso que em N1 a gente usa o sinal de diferente aqui, pois é interessante saber se ocorreu uma melhoria no serviço, tá? Para você poder agregar ela ao processo. Vale lembrar, pessoal, que essas hipóteses são excludentes, tá? Se você tem H1, você não tem H0, certo? Os riscos alfa e beta eles precisam ser calculados com base na distribuição binomial, pois o D, que é o número de pacientes insatisfeitos, ele tem uma distribuição binomial. E o gráfico de NP também é baseado numa distribuição binomial. Dessa forma, a gente pode aproximar, uma alternativa que a gente pode fazer é aproximar essa distribuição binomial para uma distribuição de Poisson, que é mais facilmente tabelada. E a distribuição de Poisson, a gente tem ela tabelada no apêndice A, na tabela C,
do nosso livro-texto, tá? O controle estatístico de qualidade. Vocês vão precisar dessa tabela para fazer os exercícios, tá certo? Depois vocês providenciem. Aqui é como que funciona a tabela, como é que vocês vão utilizar a tabela. Caso o H0 seja verdadeiro, você vai entrar na tabela C com o valor de D e de lambda, você vai encontrar o alfa. Quer dizer, o alfa vai ser 1 menos o valor que você encontrar. Agora, se H1 for verdadeiro, você entra na tabela C com o valor de D e lambda, e o beta vai ser o valor encontrado diretamente. Agora, caso você queira o poder de detectação do gráfico, você faz 1 menos esse beta, certo? Bom, aqui eu coloquei só um exemplo de como usar a tabela, tá, pessoal? Supondo P barra igual a 0,01, um N de 100, o limite superior de controle vai ser 3,98 e o D vai ser o D igual a 3, o lambda 1. Aí você entra na tabela com o D 3, com o lambda 1, você vai ter esse valor aqui. Para encontrar o alfa, você faz 1 menos esse valor e aqui você tem o risco alfa. Nessas tabelas, a gente pode ver que com o aumento do limite superior de controle, tá, daqui de 3,98 para 4,5 aqui, o risco alfa diminui. Tá vendo? De 0 para 0,019 ele foi para 0,004. Porém, o risco beta aumenta. Aqui de 0,647 ele foi para 0,815. Ele aumentou. Agora, para reduzir, como é que a gente pode fazer para reduzir o risco beta? A gente pode fazer o seguinte: aumentar o tamanho de n, aumentar o tamanho da amostra. Tá vendo que aqui, para um n igual a 100, eu vou ter um risco beta de 0,815. Agora, para um n igual a 200, esse risco beta já fica 0,606, né, que é bem menor. Isso tudo só aumentando o n, certo? Bom, agora a gente vai ver como determinar os parâmetros do gráfico de NP quando o alfa e o beta já são pré-especificados, certo? Sendo que o alfa, tá, só para lembrar, é a probabilidade de alarme falso e o beta é a probabilidade de o gráfico não sinalizar uma causa especial quando ela realmente ocorre. Bom, como encontrar um valor de n e um limite superior de controle que satisfaça essa condição aqui apenas em caráter de exemplo? A gente pode usar um algoritmo, tá, com 7 etapas. Agora vamos ver como funciona esse algoritmo. Primeiro passo, você chuta um valor para D e chama de D0. Alguns chutes bons assim seria D0 igual a 3, 4 ou 5. Passo 2, você entra na tabela C, varre as linhas onde D é igual a D0, da esquerda para a direita, e continuando na próxima linha com D igual a D0. Você vai parar quando o valor for maior ou igual a 1 menos alfa. Terceiro passo, você anota esse valor de lambda que você encontrou e chama de lambda 0. Aí a gente vai para o passo 4. Você vai calcular o n, fazendo lambda 0 sobre P0. Vai para o passo 5, calcula o lambda 1, fazendo n vezes P1. Na coluna onde lambda é igual a lambda 1, você vai ler o valor da célula da linha onde D é igual a D0, certo? Aí você vai pegar aquele valor lá. Se aquele valor for igual ou um pouco menor do que beta, a solução foi encontrada, e você vai usar n igual a n, e o limite superior de controle vai ser D0 mais 0,5. Se for maior que beta, você aumenta o valor de D0 e recomeça o algoritmo. Se for muito menor do que beta, você diminui D0 e recomeça. Ok, agora a gente vai ver, pessoal, o segundo tipo de gráfico de controle por atributo, que é o gráfico de IP. A diferença dele para o gráfico de NP é que nesse caso são plotadas as frações de defeituosos de cada amostra. E a vantagem de você usar esse gráfico é que a sua linha central já mostra diretamente o nível de qualidade do processo. Ou seja, quanto menor o valor da linha central, melhor vai ser o nível de qualidade do seu processo. Tá? E aqui são as equações dos limites de controle de P. Tá? Limite superior, limite inferior e a linha média.
Aqui eu coloquei só um exemplo de como ficaria o gráfico de P, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui o limite superior de controle, limite inferior e a linha média. Tá? Ficaria dessa forma aqui, só um exemplo. Agora a gente vai estudar o gráfico de controle de C. Bom, a gente costuma usar o gráfico de controle de C quando não faz sentido você classificar um item como defeituoso ou não defeituoso. Tá? Ele também é conhecido como o gráfico do número de defeituosos. Uma geladeira, por exemplo, ela pode sair da linha de produção com algumas partes danificadas ou faltando, mas ela não é considerada defeituosa por causa disso. Agora, uma chapa de metal produzida em rolos, ela também pode apresentar pequenos defeitos, e nem por causa disso você vai inutilizar o rolo inteiro dessa chapa, né? Nesses casos, onde a produção é contínua, né, por exemplo, desse rolo, a gente deve definir uma unidade de inspeção, que pode ser 100, 1000 ou 2000 metros de metal. E esse valor você define. Ok? Bom, essas são as equações que a gente vai estar utilizando para construir os limites de controle. E lembrando que nós também vamos usar aquela tabela C do apêndice A, daquela tabela de Poisson. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco, mas só para adiantar, aqui o N é o tamanho da amostra, o M é a quantidade de amostras, tá? Esse U barra é uma estimativa do zero, desse aqui, e que é o número médio em controle de não conformidades por unidade de inspeção. E o lambda zero é uma estimativa do C barra, tá? Desse C barra aqui. Agora um exemplo na produção de geladeiras. Essa tabela aqui apresenta o número de não conformidades em uma amostra em 40 amostras de 5 geladeiras. Tá, vamos supor que esse processo está em controle, certo? Um exemplo, agora, jogando esses dados naquelas equações que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente vai encontrar o valor do U barra, aqui que deu 0,5, lambda 0, tá aqui, deu 2,5, e do limite superior de controle, que deu 7,24. E aqui está o gráfico de controle, certo? Como vocês podem ver, está tudo abaixo do limite superior de controle, está tudo abaixo dessa linha aqui, ou seja, está tudo ok. Agora vamos determinar o valor do alfa. Vamos determinar o valor do alfa. O do exemplo eu coloquei aqui em vermelho, tá? Você entra na tabela C, né, com o valor de D, o valor de lambda. Como não tem aqui, você faz uma interpolação, pega esse valor, faz 1 menos esse valor, né, como eu já expliquei, e você vai ter o valor de alfa. E caso o número de não conformidades por geladeira aumente, a gente pode determinar o valor de beta. Nesse exemplo, deu 0,524. Tá? Eu calculei ele aqui, fazendo uma interpolação, tá? Porque não tinha o 7,5, deu esse valor. E caso você queira calcular o poder de detectação no gráfico, você faz 1 menos esse valor, menos esse beta, 1 menos o beta. Aqui é só para vocês verem como quanto maior o tamanho da amostra, tá? Aqui está aumentando, menor vai ser o risco beta. E por consequência, maior vai ser o poder do gráfico. Tá vendo que aqui para n igual a 1, n igual a 5, n igual a 10. O valor do beta foi diminuindo, mas o poder vai aumentando, né, por consequência disso. Bom, aqui é só um lembrete, tá, de como vocês calculam o risco alfa e o beta usando aquela tabela C. Caso H0 for verdadeiro, você vai entrar na tabela C com o valor de D e lambda, e o alfa vai ser 1 menos esse valor encontrado. Caso H1 seja verdadeiro, você entra na tabela C com D e lambda, o beta vai ser o valor encontrado diretamente. Tá? Aí caso você queira encontrar o poder de detectação, você faz 1 menos o beta. Só para lembrar, esse Dzinho que eu coloco aqui, é o maior valor inteiro menor que o limite superior de controle. Okay? Agora, caso você queira pré-definir os riscos alfa e beta, supondo, por exemplo, que você queira um beta menor do que 50% e que o seu U0 é igual a 0,5 e o U1 é igual a 2. Como que você encontra N e o limite superior de controle que satisfaçam essas condições? Tá? Aqui também vai ser um algoritmo, agora com 6 etapas. Vamos ver como vai ser esse algoritmo. Bom, aqui primeiro o passo 1, você chuta um valor para N,
você calcula lambda 0 fazendo n vezes igual a U0. Aí no passo 3 você entra na tabela C e procura na coluna correspondente a lambda igual a lambda 0 o menor valor de D em que a probabilidade seja maior ou igual a 1 menos alfa. E você vai chamar esse valor de D0. Você calcula lambda 1 fazendo n vezes U1. E no passo 5 você entra na linha de D igual a D0, coluna lambda igual a lambda 1. Você vai pegar um valor. Esse valor, aqui no passo 6, você vai fazer o seguinte. Se for igual ou um pouco menor do que beta, a solução foi encontrada. Você vai usar n igual a n e o limite superior de controle vai ser d0 mais meio. Se aquele valor for maior do que beta, você aumenta o valor de n e recomeça o algoritmo. Se aquele valor for muito menor do que beta, você diminui n e recomeça o algoritmo novamente. Certo? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Tá? Para a próxima aula, vocês têm que entregar os exercícios 8.4 e 8.5 do nosso livro texto, que é o livro Controle Estatístico de Qualidade do professor Fernando Branco. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.